A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Amor, Justiça e Caridade, pela expositora Jornete Melo, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Irmã Nilze Amor. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos o Livro dos Espíritos, né? No capítulo 11, no item 10, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, das questões 873 a 879. Nós vamos iniciar com uma prece, fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de trabalho, de estudo, de entendimento de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores e a buscar a nossa melhora todos os dias, pois todos os dias, Senhor, nós temos a oportunidade de servir, de ser útil, de aprender, de apreender, de ajudar. Ajuda-nos, Senhor, nesse exercício diário que precisamos realizar todos os dias em benefício de nós mesmos para o nosso progresso. Abençoe a grande humanidade encarnada e desencarnada, a todos os povos, a todas as casas, Senhor, religiosas, que abrem as suas portas ou que continuam com elas ainda fechadas, mas que não deixaram, Senhor Jesus, de trabalhar nesse momento tão especial que cada um de nós vive nesse momento. Ampara todos os irmãos, Senhor, que devolveram ao seio da terra os seus entes mais queridos. Mas abracemos também, Senhor, com muito amor e responsabilidade, a todos aqueles que retornam ao palco da carne, através da bênção da encarnação. Se conosco hoje e sempre, que louvado seja o seu nome, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar fazendo a leitura, né, do Livro dos Espíritos, mas antes a sugestão foi que nós usássemos esse livro aqui também, Enfoques Doutrinários, né? E lá no início, quando ele abre o capítulo, né, falando no 37, na página 83, ele fala assim: ao tratar da moral, dividindo-a em leis, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estudou por último a lei de justiça, amor e caridade, que, segundo os orientadores espirituais, era mais importante, capaz de englobar a demais. Sim, porque Jesus é o amor, Jesus é a justiça e Jesus é a caridade em um potencial imenso. Então, o Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que veio aqui nos ensinar a praticar todas essas leis, deseja que elas sejam de verdade, façam parte do nosso ser total, global. Ao longo do estudo nós vamos ver, né, eu até fui pesquisar o que significa a palavra justiça, e a palavra justiça significa qualidade com que está em conformidade com o que é de direito. Justo. Então, o que é justo para mim? Será que essa justiça e esse justo eu vejo como um todo? Porque o justo é bom, é misericordioso, é paciente. Mas se isso é só para mim, é uma justiça só para mim. E a justiça, ela precisa ser global, ela precisa ser para todas as pessoas, ela precisa ser para toda a humanidade, ela precisa ser para todos. Não existe uma justiça para uma única pessoa. Ela precisa ser para todos os seres iguais. Porque quando nós agimos no eu, nós estamos agindo no egoísmo. Tudo de melhor é para mim. Porque se a farinha está pouca, o meu pirão precisa ser primeiro. Então, nós ainda usamos o eu em detrimento do nós. Quando nós passarmos a usar o nós, o nosso,
nós vamos entender todo esse amor, toda essa justiça, toda essa caridade na potência máxima que Jesus veio trazer até nós. Então, nós vamos começar a ler do Livro dos Espíritos, né, que é importante, aos irmãos que não são espíritas, que estão conosco, nos acompanhando aqui no canal do Irmã Nilza. Sejam muito bem-vindos, né? Que Jesus abençoe a todos nós e que nos ajude a compreender o que estamos fazendo aqui, né? O que viemos fazer aqui. Então, vamos lá. Na questão 873, Kardec pergunta assim: justiça e direitos naturais. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza, quer dizer, uma lei de Deus, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não os dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos, sem cultura, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. A noção de justiça, eu tenho uma amiga que ela ajudava uma pessoa e era assim, não tinha carne, ela tinha carne, ela dividia no meio e ajudava de boca fechada. Essa noção que a gente tem de divisão, de ajuda, ela é tão bela, ela é tão perfeita, que ela faz com que a gente aos poucos vá se desprendendo desse egoísmo e fazendo brilhar em nós tudo aquilo de bom que está na nossa consciência. Todos esses ensinamentos de Deus vieram conosco no nosso DNA divino, porque o nosso código genético é de Deus. Nós, à medida em que vamos, como a pergunta fala aqui, sem dúvida o progresso moral desenvolve, ele vai desenvolver esse sentimento, mas ele já está dentro de nós. Então, o que nós precisamos fazer são os exercícios para entender como exercer essa justiça. E aqui no livro, nesse livro da Ana Maria Spranger, né, estudando o Livro dos Espíritos, ele tem uma colocação que diz o seguinte: o sentimento de justiça está inserido na consciência do homem, mas em estado embrionário, necessitando de experiências para que possa ser aflorado, desenvolvendo aos poucos as qualidades morais que necessita para atingir a perfeição. As ideias adquiridas também contribuem para aperfeiçoar esse sistema evolutivo de repetições, em que muitas vezes necessitamos fazer alguma coisa, muitas vezes para só então conseguir aprender. Quantas vezes nós vamos e voltamos em reencarnações e encarnações sucessivas. Nesses exercícios, enquanto estamos a caminho, meus irmãos, agora, nesse momento, nós podemos estar desenvolvendo em nós esse sentimento. Não talvez ainda com a profundidade do Cristo, mas se nós fizermos um esforço, nós conseguimos desenvolver em nós todos esses sentimentos que são necessários para a nossa caminhada. Então aqui ele fala que está inserido na nossa consciência, como já falamos no início, mas que está em estado de embrião, como um bebê, crescendo paulatinamente até que vai chegar um momento que eu vou falar: opa, por que a farinha pouca, meu pirão primeiro? Por que não dividir a farinha para que todos possam ter o pirão para comer? Aí nós vamos começar a desenvolver em nós essas potências que necessitam ser desenvolvidas. Na questão 874, ele fala assim: sendo a justiça uma lei da natureza, como
como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque esses sentimentos se misturam às nossas paixões, né? Que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, os outros sentimentos que estão dentro de nós, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, que é aquele prisma do farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é um prisma falso, uma maneira falsa de você ver? Porque se eu preciso adquirir e viver com justiça, essa justiça não pode ser eu. Essa justiça tem que ser a conjugação nós. Porque abrange a todos, abraça todas as criaturas. E ele continua aqui. Isso faz parte do modo como se usa o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher como realizar as coisas. E também dos interesses envolvidos nas disputas normais da vida. Né? Então, vou querer mais para meus parentes e menos para os parentes dos outros. Quem mora na rua é meu parente? É. Todos somos membros uns dos outros. Mas até nós conseguirmos colocar isso, encaixar isso dentro da nossa vida, a gente continua nessa repetição, nesse acerto e nesse erro. Nós vamos procurar acertar mais do que errar. Em que ainda prevalecem as paixões humanas, desviando os homens do caminho do bem e fazendo com que muitas pessoas vejam as coisas por um prisma falso, muitas vezes tentador. Porque se eu posso ter e ser só meu, porque eu vou dividir com os outros, né? Nós tivemos aí uma novela que acabou, que tinha uma pedra envolvida, né? E aquela pedra acabou destruindo uma família inteira. Enquanto aquela pedra não se desfez, não sumiu, então nós precisamos ter paz em todos os sentidos da nossa vida, para que consigamos viver com esse sentimento de justiça verdadeiro dentro de nós. Não é fácil? Não, mas é uma conquista diária, né? Perseverante e importante. Nós não podemos desistir. Na questão 875, ele diz assim: como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos do demais. Então, se eu sei que existe um banco amarelo para idoso, e eu sento nesse banco, e eu não me levanto para dar lugar ao idoso, eu não estou agindo da maneira correta. Mas isso também não quer dizer que os bancos azuis também não possam ser ocupados pelos idosos. Os bancos não precisam, nunca tiveram cor. Nunca se teve cor. Porque na minha época, né, se eu fizesse isso e meu pai ficasse sabendo, no mínimo eu ficava um bom tempo de castigo. Castigo mesmo, era sério mesmo. Era uma coisa séria, muito séria. Porque fazia parte da educação. Você se levantar e dar um lugar a um idoso, a uma gestante. Tanto faz idoso masculino, feminino, e as nossas irmãs que estão grávidas. Então a gente precisa respeitar o direito dos demais. A justiça sempre esteve definida em todos os tempos como sendo a prática do bem. O que é bom para mim tem que ser bom para o meu irmão. Do que é certo, não para um, mas para todos. Todos, 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 todos. Estabelecendo limites que não podem ser ultrapassados e se pronunciando a favor ou contra as partes envolvidas, dando sempre a sentença que se ajustar melhor às leis divinas e humanas. Então, esse sentido de justiça, nós vamos adequando também
conforme vamos evoluindo. A nossa evolução, vamos usar um exemplo, a escravidão. A abolição veio como um sentimento enorme de justiça, não é? Então, nós tínhamos um processo, e ainda temos alguns processos, né? Não vencemos todos. Então, quando nós conseguimos vencer todos esses processos, nós vamos estar agindo dentro da justiça do Cristo. Jesus não brigava com ninguém, não é? Jesus procurava manter a harmonia em todos os lugares. Eu ontem tive a oportunidade de ver um estudo onde tinha, agora não sei se eu vou me lembrar o nome do livro, que Jesus pede para Pedro fazer uma visita a uma família. E quando Pedro chega lá, ele pega a família tão desajustada que ele não ajuda a menina, ele vai embora. Ele deixa de fazer o pedido de Jesus. Jesus falou assim, mas Pedro, eu pedi apenas para você visitar fulana. E ele viu o defeito de toda a família. Da mãe, do pai, do irmão mais novo, do irmão mais velho e até da própria moça que iria receber ajuda. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar, não é? E essa sentença tem que se ajustar às leis divinas. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, com a base da justiça segundo a lei natural. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Então, se eu quero que os meus direitos sejam respeitados, eu preciso respeitar o direito dos meus irmãos, o direito dos outros. Isso é da lei, está escrito em nós, na nossa consciência. Jesus está aqui falando para a gente fazer ao outro aquilo que a gente quer que não seja feito. A base da lei natural a respeito da justiça é que não devemos fazer aos outros o que não queremos que façam para nós. Se eu não quero que pise no meu pé, eu não piso no pé do outro. Procurando não invadir fronteiras alheias, não é? E às vezes a gente tem livros que às vezes bota cerca para lá, bota cerca para cá, né? Nós precisamos construir pontes, gente, não destruir pontes. É isso que a gente precisa fazer, né? Para chegar próximo das pessoas, dos nossos irmãos. Ele continua, que são os interesses dos outros, convivendo de uma forma pacífica e amorosa com todos, estabelecendo laços de amizade e fraternidade aqui e no outro lado da vida. Porque nós temos também irmãos que nos acompanham, nossos amigos espirituais, né? Nossos companheiros de jornada, os amigos espirituais dos nossos irmãos que muitas vezes estamos prejudicando. Então nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentimento, gente. Sentimento de que eu não vivo sozinho, eu não sou uma ilha. Viver em sociedade pede para cada um de nós a responsabilidade para com o outro, para que ele tenha sentimento. Então é preciso que nós observemos essas leis. 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais? Pergunta Kardec. E a espiritualidade responde, certo, e a primeira de todas é de respeitar os direitos de seus semelhantes. Respeitar o direito dos meus semelhantes. O direito à vida, à saúde, né, à educação, todos os direitos. O homem é um ser social, nasceu para viver em sociedade e ele mesmo que vai implantar as leis que vão nortear essa sociedade em que vive.
e o respeito a essas leis, e principalmente as leis divinas, é que vão lhe dar a estrutura de compartilhamento necessário ao desenvolvimento harmônico de qualquer tipo de coletividade. Quanto mais evoluídos espiritualmente nós estivermos, quanto mais assim visão de que nós estamos passando por aqui, nós não somos daqui, nós somos um espírito habitando um corpo de carne. O corpo fica, o espírito segue em sua jornada evolutiva ainda. Nós evoluímos aqui e também evoluímos lá. Então, aqui ele está falando que esse compartilhamento necessário é desenvolvimento harmônico de qualquer tipo de coletividade. Por isso, mudam-se as leis. Elas vão se adequando às necessidades que as pessoas têm. Ontem eu estava olhando uma palestra do Haroldo Dutra, né? Ele está fazendo um estudo do Êxodo, e ele falou que teve parece que um rapaz que ia sair da penitenciária, e a juíza fez como se fosse tinha uma linha, uma coisa bem simbólica, em que os presos ficavam do outro lado e aquele que ia ser solto, ela chamava pelo nome, fazia ele passar pelaquela linha e dizia para ele: agora você tem direito à liberdade. Mas é necessário que essa liberdade ele tenha responsabilidade. Por isso, nós temos um serviço, o Sérgio tem um serviço que ajuda esses irmãos, que faz visita a esses irmãos que estão encarcerados, para que eles entendam a necessidade da pena que eles estão cumprindo. Não por maldade, mas por necessidade. Porque se você infringe uma lei, você precisa se reajustar com aquela lei. E quando você sai de lá, você tem que sair buscando a sua harmonização e mostrando o que você aprendeu. E nem sempre é a realidade que nós temos no nosso país, não é isso? Mas o trabalho é paulatino, mas é um trabalho necessário. Nós não podemos deixar de fazer. A questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão de seus direitos, né? Que a gente acha que tudo é nosso, né? O que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? Olha como é que Kardec, inteligência, né? Muita inteligência, né? O bom senso encarnado ele foi mesmo. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer o seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. É quando a gente reconhece essa relação do seu semelhante e em idênticas circunstâncias. Se eu estou num hospital, padecendo, recebendo todo bom trato, o meu irmão no hospital público recebe o mesmo tratamento. Igual, em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta. Seja ele um morador em situação de rua ou a criatura mais rica do mundo. Os direitos são iguais. Iguais. O limite do direito do homem está na sua própria consciência, que diz exatamente o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Dispara um alarmezinho quando a gente faz alguma coisa que não está certa. Tenta fazer alguma coisa que não está certa, para você ver se não dispara. A gente fica agoniado, a gente não tem nem posição para ficar quando você está errado. Então a gente vai e se desculpa. Pede desculpa e segue adiante. E ele continua aqui, né, nesse comentário. O que acontece é que muitas vezes ele não obedece a esse aviso interno.
Aí esse chamamento interno que vem, você está errado, isso não está certo. E age impulsivamente, sem controle, seguindo instintos grosseiros e certamente o levará a sofrer muito durante a sua caminhada evolutiva. Porque cada vez que a gente faz alguém sofrer, nós também vamos ter que passar por aquela situação para aprender. Não é que Deus puna, Deus não castiga, Deus corrige. Nós procuramos nos castigar e nós precisamos nos corrigir. Deus nos ama. Deus é amor. Amor, 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 amor. Mas as leis precisam ser justas para todo mundo. É como diz assim, eu sou filho do dono, né? O mundo é nosso, mas todos nós somos filhos do dono do mundo, né? E Deus é essa potência infinita do universo, né? De tudo. E a gente às vezes não para pensar, não para lembrar disso, né? E vem a última questão, 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Não só o do verdadeiro justo, mas também o do verdadeiro sábio. Seria o caráter de alguém que soubesse assimilar as lições da vida, aproveitando-se de todas as oportunidades de elevação, estabelecendo dentro de si mesmo um clima de paz, serenidade e justiça, estando preparado para enfrentar qualquer tipo de problema no campo da carne e no campo do espírito. Então, meus irmãos, com essa finalização aqui, né, a gente entende como nós precisamos ainda observar tudo, né? Tudo, todas as coisas, as nossas mínimas atitudes precisam ser observadas, pensadas, repensadas, para que nós possamos sair dessa encarnação melhores do que aqui viemos. Aqui nesse livro, né, ele diz o seguinte, para encerrar aqui com enfoque doutrinário, diz assim: a doutrina espírita veio mostrar que nos achamos em um largo processo educativo, envolvendo instrutores, recursos e oportunidades, estabelecidos pela sabedoria divina, com vistas à nossa felicidade. Quer dizer, Deus não nos pune, Deus nos ajuda na corrigenda, é preciso corrigir. Esse processo é perfeito em seus mínimos detalhes, no qual acontece na escola comum. O aproveitamento é questão que depende essencialmente do aluno. Quanto mais, meus irmãos, formos alunos aplicados a entender, né, as sábias leis divinas que regem a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos num processo educativo, sério, profundo, para um dia podermos dizer assim, Deus olhar para nós e dizer assim, meu filho, você conseguiu. E eu olhar para mim e dizer assim, eu consegui sanar todas essas situações. O que é necessário? O esforço nosso, pensar que está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, na nossa vontade, que é uma potência da alma, modificar essa psicosfera em torno de nós. Então, meus irmãos, nos estudemos para conhecer aonde estão as nossas paixões, aquilo que nós precisamos dominar, porque a paixão é como um cavalo desgovernado, que nós não conseguimos controlar. O amor não. O amor é manso, é pacífico, deixa partir,
Deixa ir. Deixa viver a felicidade. E nós precisamos começar a nos domar a nós mesmos. Então, nós agradecemos muito a oportunidade desse estudo. E vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Jesus em prece, agradecendo a Ele por essa oportunidade, Senhor, de trabalharmos essa questão tão importante dentro não só das nossas vidas, mas também do mundo todo, que é a questão da justiça. A justiça dos homens e a justiça divina precisam caminhar com harmonia, com serenidade, com paz. Que Deus nos ajude a entendermos as suas leis, a vivermos dentro dela, seguindo o exemplo do Cristo, que foi manso e humilde de coração, que conviveu com tantas situações, mas que não se deixou prender a nenhuma delas, porque ele tinha uma tarefa, ele tinha um trabalho a executar, como cada um de nós. Pequenos pirilampos, pequenos focos de luz que somos, mas que somos e que estamos, Senhor, ainda no palco da carne, aprendendo a executar, a viver as suas sábias e legítimas leis. Que o Senhor abençoe a casa que nos acolheu com muito carinho, que o Senhor ilumine a cada lar, Senhor Jesus, que vai estar nos ouvindo, que o Senhor proteja toda a humanidade, encarnada e desencarnada, a todos os nossos irmãos, Senhor Jesus, e que esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, né? Lembrando que no mundo não existe ninguém injustiçado, né? Existe a justiça, mas não existe ninguém injustiçado. Todos nós estamos aqui num processo educativo, sério e muito importante. Então, louvado seja o nosso Deus, louvado seja Jesus. Muito obrigado. Fiquemos todos em paz. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Shirley Alves, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Emoções e Espiritismo. Aguardamos vocês!